Bom dia, turma. Tudo bem? Direito do consumidor, 11 de março de 2023, e tem no cronograma um sábado letivo. Então, eu estou aqui na faculdade e para, enfim, deixar marcado, né, esse sábado letivo, Direito do Consumidor, eu pensei em deixar gravado comentários das atividades que foram feitas no primeiro encontro, na primeira semana, no dia 28/2, e na segunda semana. Daqui a pouquinho aparece a data aqui. Então, eu espero que esteja aí compartilhada a tela e eu vou aproveitar e comentar o que nós fizemos nessas 2 semanas. Fica como sendo uma revisão e fica aí um material para vocês terem e estudar, né? Minha expectativa é essa. Então, no dia 28/2, nós fizemos uma atividade diagnóstica. A ideia era expor o plano de ensino e fazer uma atividade de assuntos que se vislumbram serem pressupostos, serem base para o estudo do direito do consumidor. Então, atividade diagnóstica, estudo dirigido. O que é estudo dirigido? Em linhas gerais, seria um texto e exercícios a respeito desse texto, que é uma espécie de atividade com metodologia ativa, onde os alunos têm um protagonismo nessas atividades de pesquisa, de procurar resposta. E o MEC, ele pede que os cursos superiores, em geral, não só de direito, trabalhem metodologia ativa. Então, leia atentamente o texto abaixo, qual seja excerto de artigo de Mateus Bicalho de Melo Chavinho, intitulado Os Direitos Humanos e os seus reflexos em relação aos direitos básicos do consumidor no direito brasileiro. Um artigo publicado no Compete em 2016. Então, com esses dados aqui, vocês conseguem ler todo o texto. Aqui está uma parte dele e o autor, Mateus Bicalho de Melo Chavinho, diz o seguinte: o processo de afirmação dos direitos humanos ao longo da história da humanidade enfrentou inúmeros desafios e barreiras para o seu desenvolvimento, de ordem política, econômica e social, sendo que podem ser identificadas fases diferentes em todo o processo rumo à sua internacionalização. Os chamados direitos humanos de primeira geração se referiram às liberdades civis e políticas e tiveram como fundamento a proteção da liberdade do indivíduo frente a todo o poder absoluto que existia nos sistemas políticos que proliferavam na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, fazendo com que fossem realizadas as revoluções, que foram fortemente influenciadas por ideias iluministas e financiadas e propagadas por interesses da classe da burguesia. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no ano de 1789, é considerado o primeiro documento que reconheceu, através da forma escrita, os direitos tidos como naturais do homem, dentre os quais o direito à vida, igualdade e as diversas liberdades de opinião, reunião, propriedade, associação. Com o crescimento do capitalismo, principalmente industrial, que teve grande abertura após o liberalismo econômico conquistado com as revoluções levadas a efeito, houve também uma grande opressão contra a classe operária, que vivia em condições subhumanas ao longo do século XX.
o que levou à necessidade de afirmação dos chamados direitos humanos sociais e culturais ou de segunda geração. Diversos documentos legais e constitucionais foram editados no período, com a finalidade de proclamar diversos direitos sociais aos cidadãos, dentre os quais o direito à saúde, ao trabalho, às condições dignas de trabalho, período de descanso, salário justo, greve e educação, caracterizando uma fase em que o Estado deveria não somente garantir a liberdade à população, mas também proporcionar condições sociais satisfatórias a uma vida com dignidade, motivo pelo qual era chamado de Estado Social de Direito. Nesta fase, reconhece-se o primeiro processo de internacionalização dos direitos humanos, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, posteriormente, com o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Em seguida, assiste-se a uma necessidade maior de proteção a diversos direitos de categorias que passaram a ser hipossuficientes frente aos grandes avanços tecnológicos e econômicos em nível mundial, podendo ser assinalados, em razão da sua importância, os indígenas, as mulheres, as crianças e adolescentes, os idosos e os consumidores, motivo pelo qual, valendo-se da técnica legislativa da microsistematização, foram sendo preceituadas normas protetivas a tais categorias, seja em nível nacional ou internacional, formando o que foi chamado de direitos humanos de terceira geração. No Brasil, após o grande crescimento da massificação dos contratos e avanços do capitalismo ao longo do século XX, aumentando o processo de consumo e diante da insuficiência legislativa da proteção aos consumidores, o Poder Constituinte originário de 1988, inspirado pelo valor da dignidade da pessoa humana, abraçou a defesa dos consumidores e a elevou à categoria de norma fundamental do Estado Democrático de Direito, tendo determinado que o legislador pátrio elaborasse lei específica sobre o tema. Anos mais tarde, editou-se a Lei 8.078 de 1990, também conhecida como Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, com a finalidade e importante missão de eliminar a injusta desigualdade entre o fornecedor e o consumidor, estabelecendo o equilíbrio entre as partes na relação de consumo. Os diversos direitos básicos que foram conferidos ao consumidor refletem uma afirmação legislativa de toda a evolução dos anteriores direitos humanos, voltada para a proteção da pessoa concreta do consumidor, de modo a torná-lo, a dotá-lo de dignidade em todas as relações de consumo, frente aos grandes fornecedores de produtos e serviços que atuam no mercado capitalista. Os direitos do consumidor visam, assim, resgatar a própria personificação do consumidor que antes era considerado apenas um dado econômico e abstrato, de modo a que seja considerado verdadeiramente um sujeito de direitos, com o fundamento principal da dignidade da pessoa humana nas relações jurídicas consumeristas e no âmbito da autonomia privada, no contexto do Estado Democrático de Direito. Na atual era pós-moderna, caracterizada por uma verdadeira sociedade de consumo, na qual observa-se uma grande facilidade e crescimento do mercado eletrônico na rede mundial de computadores, aumenta, na mesma proporção, a necessidade de respeito e obediência aos direitos humanos do consumidor, através dos seus direitos básicos, o que será sempre um desafio aos juristas e aplicadores do direito, com a finalidade de sempre ser mantida acesa a chama dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que iluminaram
a bandeira de revoluções passadas no processo de afirmação dos direitos humanos. Legal. E aí vem algumas questões e pretende-se, né, sejam respondidas à luz, né, desse texto. E a primeira é essa aí, que diz o seguinte: questão 1. É uma questão de concurso público, Câmara Municipal de Soterama, Espírito Santo, 2014. Tem alguns pontos com algumas características de uma determinada teoria, né? Vamos dizer assim. Então, diz aí: ampla liberdade individual, direito inalienável à propriedade privada, defesa da livre iniciativa e da livre concorrência, democracia e ordem natural da economia. Esses tópicos formam um conjunto de iniciativas que caracterizam a doutrina política econômica denominada liberalismo. Já está a resposta aí. E, puxa vida, esses anseios, né? Ampla liberdade individual, direito inalienável à propriedade privada, defesa da livre iniciativa e da livre concorrência, democracia, ordem natural na economia, foram anseios que a burguesia teve muito forte e contribuíram para que se dissesse não ao antigo regime, ao absolutismo. E era marcado por uma interferência do Estado, vamos dizer assim, numa esfera que deve ser do indivíduo, liberdade de religião. O Estado se imiscuía nisso, o Estado interferia nisso. Liberdade de profissão, liberdade de associação. Havia na história do absolutismo, se tem que muitas vezes o rei desapropriava propriedades privadas de maneira absolutamente arbitrária. Então, aqui, direito inalienável à propriedade privada, como uma forma de dizer não a essa característica do absolutismo. Defesa da livre iniciativa e da livre concorrência, um anseio da classe burguesa, da classe de pessoas que detinham fatores de produção, né? Democracia, ordem natural da economia, a ideia de mão invisível do Estado na economia, e nisso o contrato pressupondo igualdade entre os contratantes muito forte. Rousseau, Montesquieu, as ideias desses contratualistas foram muito importantes para esse caudal aí do chamado liberalismo. Então, dentre as opções aqui, a melhor, liberalismo. Beleza. Questão 2. Lembrando, a ideia aqui é tratar de assuntos que seriam base para direito do consumidor. E falar de liberalismo é falar de uma doutrina que deu fôlego, que baseou os direitos humanos de primeira dimensão ou geração, ligados à liberdade. Ao depois, e o texto norteador fala isso, se concebeu que o Estado não podia manter uma atitude de abstenção na economia, na sociedade. Além de garantir a liberdade, deveria garantir condições mínimas de vida com dignidade. E aí os direitos de segunda dimensão dos direitos humanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, se concebeu direitos humanos que extrapolavam os limites territoriais dos países, paz, por exemplo, meio ambiente ecologicamente equilibrado, e também um movimento de proteção de determinadas categorias que se vislumbravam vulneráveis na sociedade: indígenas, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, consumidores, todos nós no mercado de consumo. E aí uma
a concepção de uma forma de se fazer lei chamada microsistematização. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um microsistema de proteção a esse grupo. O Estatuto do Idoso, um microsistema de proteção desse grupo, os idosos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, mesma coisa. A Lei Maria da Penha, mesma coisa. O Código de Defesa do Consumidor, um microsistema de proteção aos consumidores. O que é microsistema? É uma lei especial para uma determinada categoria de pessoas e com normas, com dispositivos das mais variadas naturezas, civis, processuais, administrativas, tudo no mesmo corpo e procurando proteger de maneira favorecida e não arbitrária, mas de maneira favorecida, isonômica, isonomia, que remete a Aristóteles, quem está numa situação equivalente e sejam tratados de maneira equivalente. Mas quem está numa situação desigual, indígenas, idosos, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, consumidores, precisam de um trato juridicamente favorecido para igualar. Então, daí o Código de Defesa do Consumidor. Aí vem um texto falando de direitos humanos em geral, que diz o seguinte, já está a resposta aí, até facilita para mim conversar com vocês. O núcleo do conceito de direitos humanos se encontra no reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Essa dignidade expressa um sistema de valores, exerce uma função orientadora sobre a ordem jurídica, porquanto estabelece o bom e justo. Verdade. E interessante, o texto norteador faz referência a que a concepção de leis para a proteção de determinados grupos de pessoas se deu olhando justamente esse superprincípio que é a dignidade da pessoa humana. Olha que bacana. A afirmação posterior, direitos humanos é uma expressão moderna, mas o princípio que invoca é tão antigo quanto a própria humanidade, é que determinados direitos e liberdades são fundamentais para a existência humana. Salvo engano, essa expressão direitos humanos, ela surgiu muito forte no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Salvo engano, é correta essa afirmação. Antes, usava-se expressões tais como direitos naturais, direitos do homem, na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, direitos do homem e do cidadão. Ok, mas o princípio ou seja, a essência dessa ideia de que há direitos que são inerentes ao ser humano só por ser humano, independente de qualquer condição de raça, de cor, de credo, de nacionalidade, isso remonta a uma antiguidade muito antiga, por exemplo, 1500 anos antes de Cristo, com leis escritas por Moisés, protegendo o irmão próprio. Lá em Deuteronômio tem lá uma passagem bíblica, uma lei editada por Moisés, que foi libertador e legislador do antigo povo hebreu, protegendo pessoas numa situação social vulnerável, normas de conteúdo social, segunda dimensão já numa antiguidade tão antiga, interpretando inteligentemente. Os direitos de segunda geração ou dimensão têm como marco a Primeira Guerra Mundial e tal, mas é possível encontrar uma afirmação histórica já há 1500 anos antes de Cristo, numa época tão violenta. Depois dessa época de Moisés, o período axial da história, com os profetas hebreus, com filósofos gregos, com Buda, com Zaratustra, onde grandes valores como liberdade, como igualdade foram concebidos e estão aí até hoje. Depois do período axial, a gente pode lembrar do cristianismo, né? Dignidade, igualdade. Pensadores ali da Igreja Católica
na Idade Média, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim, há uma afirmação histórica desde Priscas Eras dessa essência que chegou a 1948, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, aquele mínimo ético representado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Jóia, então essa afirmação está bacana. A afirmação de baixo aqui diz o seguinte: os direitos humanos surgiram a partir do século XX e devem ser utilizados apenas nos países democráticos. Falso, porque os direitos humanos e o direito do consumidor é um direito humano de terceira dimensão ou geração, tem como característica universalidade. É para todos. É para países ricos, é para países pobres, é para pessoas ricas, é para pessoas pobres, independente de qualquer condição. Legal. Os direitos humanos são considerados fundamentais porque, sem eles, a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. É bem o pensamento de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva tem um texto nesse sentido. Tudo leva a crer que essa banca de concurso público foi nesse texto de José Afonso da Silva para fazer essa questão. O ser humano não quer só viver, não quer só experimentar um processo vital que se inicia na fecundação e termina com a morte. Não quer só respirar, não quer só comer, quer viver com dignidade. Os direitos humanos representam essa vida com plenitude, cara, né? E não de maneira como um animal, né? Não sei se eu estou usando a melhor expressão, mas a ideia aí é de que essa alternativa é correta. Os direitos humanos têm essa função, dentre outras, de garantir um mínimo de vida com dignidade. Joia. A última, os direitos humanos devem privilegiar apenas a parcela da população mais carente, fato que justifica a sua própria existência. Não. Em razão da universalidade dos direitos humanos, por outras características dos direitos humanos, o direito do consumidor é um direito humano de terceira dimensão, é para todos, independente de classe social, de cor da pele, de credo, enfim, universalidade. Beleza, nacionalidade, enfim. Próxima questão. Segundo a doutrina, não deve ser reconhecido como uma característica dos direitos fundamentais. E o direito do consumidor é um direito humano fundamental de terceira dimensão, ser absoluto. Nenhum direito, se tem isso muito forte, né, no direito como ciência, é absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais. Eles sempre se chocam na vida, né? Então, e é no caso concreto que se deve decidir qual deve prevalecer em razão das circunstâncias do caso concreto, olhando para a dignidade da pessoa humana, não que um direito revogue o outro, não, eles devem ser conciliados, né? Conversamos bastante sobre isso em sala de aula. As demais características, a doutrina entende que são características dos direitos humanos de primeira, segunda ou de terceira dimensão. O direito do consumidor é classificado como de terceira dimensão. Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, posto que todos os direitos são passíveis de relativização e podem estar em conflito entre si. Quando você coloca uma afirmativa assim, solta, é sempre arriscado. É bom comparar com outra, mas a ideia de que, como eu já havia dito, os direitos humanos fundamentais normalmente é uma característica dos direitos humanos fundamentais, eles colidem entre si na vida. E é no caso concreto que se deve decidir qual deve prevalecer, não que um revogue o outro, mas eles devem ser ponderados. A próxima. O rol de direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição é taxativo. Falso, não é taxativo, é exemplificativo. A Constituição Federal traz um rol importante de direitos fundamentais, essa expressão direitos fundamentais é utilizada na Constituição Federal, seriam os direitos humanos nela consagrados. A expressão direitos humanos é mais utilizada no âmbito internacional. E a Constituição traz um rol muito importante de direitos fundamentais, inclusive a proteção dos consumidores, lá no título 2, né?
dela, da Constituição, os artigos 5º ao 17, se eu não me engano, principalmente o artigo 5º, é muito conhecido, e tem lá um texto, salvo engano, 32 ou 22, falando da defesa do consumidor em rol de direito fundamental. Olha que coisa importante. Mas outros direitos fundamentais podem ser extraídos da principiologia da Constituição ou de tratados internacionais. O direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, está lá no artigo 225, mas também é considerado um direito fundamental, e outros exemplos. Então, o rol de direitos fundamentais previsto na Constituição não é taxativo, é exemplificativo. Sexta, no Brasil, em respeito ao direito fundamental à liberdade, não se admite a prisão civil decorrente do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Admite-se, sim, excepcionalissimamente, que uma pessoa seja presa civilmente. Olha que peculiaridade. Normalmente, a pena privativa de liberdade é para crimes, né? E crimes com certa gravidade. Mas, excepcionalissimamente, a Constituição Federal e também documentos internacionais admitem a prisão civil. Olha, prisão civil é algo que remete à antiguidade, né? Prender uma pessoa por dívida. Somente no caso do não pagamento indesculpável de pensão alimentícia, né? Legal. Uma alternativa que ficou meio solta aí, né? Talvez nem precisasse eu ter pedido. Valeu, mas está aí, a gente acaba relembrando alguma coisa. Questão 6. As transformações da vida econômica e social alteraram a concepção negativa do papel do Estado, que apenas consagrava liberdades, abstendo-se ao máximo de interferir na vida dos indivíduos. Passou-se a entender que o Estado deveria agir positivamente para garantir as condições materiais para o desenvolvimento da pessoa humana e mesmo para o exercício das liberdades. Esse texto descreve um ambiente em que o direito positivo passou a consagrar os direitos sociais ditos de segunda geração. Ou seja, os direitos de primeira geração ou dimensão ligados à liberdade, a ideia de Estado guarda noturno, Estado que protege a liberdade de religião, de associação, a casa como asilo inviolável, enfim. Mas não havia falar num viés prestacional, por exemplo, direito assistencial, como um direito subjetivo, não como uma caridade. E essa mudança de estado de abstenção para um estado de prestação, direitos de segunda dimensão ligados à igualdade. Marco histórico dos direitos de segunda dimensão, Primeira Guerra Mundial. Marco histórico dos direitos de primeira dimensão, as revoluções americana e francesa, por exemplo. Legal. Sobre a teoria das gerações, dimensões dos direitos humanos, lançada pelo jurista Karel Vazak em 1979, é correto afirmar que a educação é um direito de segunda dimensão. Educação, previdência, saúde são considerados direitos de segunda dimensão. Joia. Aqui um texto também do autor que a gente já leu, né? E de direito do consumidor, que diz o seguinte: com o crescimento do capitalismo, principalmente industrial, que teve grande abertura após o liberalismo econômico conquistado com as revoluções levadas a efeito, houve também uma grande opressão contra a classe operária que vivia em condições subhumanas ao longo do século XX, o que levou à necessidade de afirmação dos chamados direitos humanos sociais e culturais ou de segunda geração. Diversos documentos legais e constitucionais foram editados no período,
com a finalidade de proclamar diversos direitos sociais aos cidadãos, dentre os quais o direito à saúde, ao trabalho, às condições dignas de trabalho, período de descanso, salário justo, greve e educação, caracterizando uma fase em que o Estado deveria não somente garantir a liberdade à população, mas também proporcionar condições sociais satisfatórias a uma vida com dignidade, motivo pelo qual era chamado de Estado Social de Direito. Nesta fase, reconhece-se o primeiro processo de internacionalização dos direitos humanos, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, posteriormente, com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em seguida, assista-se a uma necessidade maior de proteção a diversos direitos de categorias que passaram a ser hipossuficientes frente aos grandes avanços tecnológicos e econômicos em nível mundial, podendo ser assinalados, em razão de sua importância, os indígenas, as mulheres, as crianças e adolescentes, os idosos e os consumidores, motivo pelo qual, valendo-se da técnica legislativa da microsistematização, foram sendo preceituadas normas protetivas a tais categorias, seja em nível nacional ou internacional, formando o que foi chamado de direitos humanos de terceira geração. Aí vem duas afirmações e uma possível relação entre elas. A técnica legislativa da microsistematização refere-se à ideia de maior proteção de determinados grupos reconhecidos como vulneráveis, tais como os indígenas, as mulheres, as crianças e adolescentes, os idosos e os consumidores, motivo pelo qual foram sendo preceituadas normas protetivas a tais categorias. Verdade. E há algo que falar de direitos de terceira dimensão ou geração é falar desses direitos como paz, como meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também desses direitos voltados para grupos vulneráveis, e daí essa técnica legislativa microsistematização que nós já nos referimos. Então, essa alternativa está bacana. Vamos ver a dois. No Brasil, a Lei 8.078 de 1990, também conhecida como Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, não pode ser considerado um microsistema garantidor de direitos básicos dos consumidores, em razão da expressa vedação constitucional em considerar-se os consumidores como um grupo vulnerável. Falso. A Constituição, ela coloca a proteção dos consumidores expressamente como um direito fundamental, um dos incisos do artigo 5º. O ato das disposições constitucionais transitórias exigiu, deu essa missão ao Congresso Nacional de fazer uma lei de proteção dos consumidores. Então, a Constituição de 1988, ela reconhece os consumidores como um grupo vulnerável que precisa de um trato juridicamente favorecido para igualar. Então, nisso, a asserção 1, ela é verdadeira e a 2 é falsa. Com isso, a gente terminou os exercícios que nós vimos no nosso primeiro encontro, no dia 28/2. Vamos ver agora os exercícios que nós vimos no encontro passado. E aí fica o material aí para vocês estudarem. Então, deixa eu me organizar aqui. Deixa eu pegar. Ok. Eu espero que esteja aí na tela para vocês acompanharem. Beleza. E um texto também norteador do grande Risato Nunes, né? E vocês têm essa obra na Biblioteca Digital. E ele diz o seguinte: essa aula foi do dia 7/3. Inicia-se colocando o ponto. O Código de Defesa do Consumidor, como sabemos,
foi editada em 11 de setembro de 1990. É, portanto, uma lei muito atrasada de proteção ao consumidor. Passamos o século inteiro aplicando às relações de consumo o Código Civil, lei que entrou em vigor em 1917, fundada na tradição do direito civil europeu do século anterior. Pensemos num ponto de realce importante. Em relação ao direito civil, pressupõe-se uma série de condições para contratar que não vigem para relações de consumo. No entanto, durante praticamente o século inteiro, no Brasil, acabamos aplicando às relações de consumo a lei civil para resolver os problemas que surgiram e, por isso, o fizemos de forma equivocada. Esses equívocos permaneceram na nossa formação jurídica, ficaram na nossa memória, influindo na maneira como enxergamos as relações de consumo e, atualmente, temos toda sorte de dificuldades para interpretar e compreender um texto que é bastante enxuto, curto, que diz respeito a um novo corte feito no sistema jurídico e que regula especificamente as relações que envolvem os consumidores e os fornecedores. Anote-se essa observação. Nos Estados Unidos, que odiernamente é o país que domina o planeta do ponto de vista do capitalismo contemporâneo, que capitaneia o controle econômico mundial, cujo modelo de controle tem agora o nome de globalização, a proteção ao consumidor havia começado em 1890, com a Lei Sherman, que é a lei antitrust americana. Isto é, exatamente um século antes do nosso CDC, numa sociedade que se construía como sociedade capitalista de massa, já existia uma lei de proteção ao consumidor. Sabe-se, é verdade, que a consciência social e cultural da defesa do consumidor, mesmo nos Estados Unidos, ganhou fôlego maior a partir dos anos 1960, especialmente com o surgimento das associações dos consumidores com Ralph Nader, ou seja, o verdadeiro movimento consumerista, como se costuma chamar, começou para valer na segunda metade do século XX. Mas é importante atentarmos para essa preocupação existente já no século XIX, com a questão do mercado de consumo no país mais poderoso do mundo. É preciso que lembremos desses pressupostos para entender o porquê de uma lei que chega até nós, no final do século XX, trazer uma série de situações que importam em experiência que ainda não tínhamos vivenciado. Porém, apesar de atrasada no tempo, o CDC acabou tendo resultados altamente positivos, porque o legislador, isto é, aqueles que pensaram na sua elaboração, os professores que geraram o texto do anteprojeto, que acabou virando a Lei 8.078, a partir do projeto apresentado pelo, na época, deputado Geraldo Alckmin, pensaram e trouxeram para o sistema legislativo brasileiro aquilo que existia e existe de mais moderno na proteção do consumidor. O resultado foi tão positivo que a lei brasileira já inspirou a Lei de Proteção ao Consumidor na Argentina, reformas no Paraguai e no Uruguai e projetos em países da Europa. Olhemos, então, um pouco mais para o passado. Uma lei de proteção ao consumidor pressupõe entender a sociedade a que nós pertencemos. E essa sociedade tem uma origem bastante remota que precisamos pontuar, especialmente naquilo que nos interessa, para entendermos a chamada sociedade de massa, com sua produção em série, na sociedade capitalista contemporânea. Vamos partir do período pós-revolução industrial, com o crescimento populacional nas metrópoles, que gerava aumento de demanda e, portanto, uma possibilidade de aumento da oferta. A indústria em geral passou a querer produzir mais,
para vender para mais pessoas, que era legítimo. Passou-se, então, a pensar num modelo capaz de entregar para um maior número de pessoas mais produtos e mais serviços. Para isso, criou-se a chamada produção em série, ou estandartização da produção, a homogeneização da produção. Essa produção homogeneizada, estandartizada, em série, possibilitou uma diminuição profunda dos custos e um aumento enorme da oferta, indo atingir, então, uma mais larga camada de pessoas. Este modelo de produção é um modelo que deu certo, veio crescendo na passagem do século XIX para o século XX. A partir da Primeira Guerra Mundial, houve um incremento na produção que se solidificou e cresceu em níveis extraordinários a partir da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da tecnologia de ponta, o fortalecimento da informática, o incremento das telecomunicações. A partir da segunda metade do século XX, esse sistema passa a avançar sobre todo o globo terrestre, de tal modo que permitiu que, nos últimos anos, se pudesse implementar a ideia de globalização a que já nos referimos. Temos, assim, a sociedade de massa. Dentre as várias características desse modelo, destaque-se uma que interessa. Nele, a produção é planejada unilateralmente pelo fabricante no seu gabinete, isto é, o produtor pensa e decide fazer uma larga oferta de produtos e serviços para serem adquiridos pelo maior número possível de pessoas. A ideia é ter um custo inicial para fabricar um único produto e depois reproduzi-lo em série. Assim, por exemplo, planeja-se uma caneta esferográfica única e, a partir desta, reproduzem-se milhares, milhões de vezes em série. Quando a montadora resolve produzir um automóvel, gasta uma quantia X de dinheiro na criação de um único modelo. E depois de reproduzir milhares de vezes, o que baixa o custo final de cada veículo, permitindo que o preço de varejo possa ser acessível ao maior número de pessoas. Esse modelo de produção, que é o da sociedade capitalista contemporânea, pressupõe planejamento estratégico unilateral do fornecedor, do fabricante, do produtor, do prestador do serviço, etc. Ora, esse planejamento natural tinha de vir acompanhado de um modelo contratual, e este acabou por ter as mesmas características da produção. Aliás, já no século XX, o contrato era planejado da mesma forma que a produção. Não tinha sentido fazer um automóvel, reproduzi-lo 20 mil vezes e depois fazer 20 mil contratos diferentes para os 20 mil compradores. Na verdade, quem faz um produto e o reproduz 20 mil vezes, também faz um único contrato e o reproduz 20 mil vezes. Ou, no exemplo das instituições financeiras, milhões de vezes. Quem planeja a oferta de um serviço ou um produto qualquer, por exemplo, financeiro, bancário, para ser reproduzido milhões de vezes, também planeja um único contrato e o imprime e distribui milhões de vezes. Esse padrão é, então, o de um modelo contratual que supõe que aquele que produz um produto ou um serviço de massa planeja um contrato de massa que veio a ser chamado pelo nosso CDC de contrato de adesão. Legal, o texto prossegue aqui, mas eu acho que aqui basta para a gente responder as questões. Questão 1 diz a seguinte: a partir do período da pós-revolução industrial, com o crescimento populacional e fortalecimento da conscientização a respeito da igualdade, como um valor humano universal, passou-se a uma autorregulação do mercado consumidor, a mão invisível do Estado da economia, respeitando a individualidade dos consumidores. Não é a melhor afirmação, porque, na verdade, segundo o texto de Risato Nunes, após a Revolução Industrial, não houve, vamos dizer assim,
ou melhor dizendo, a gente pode fazer o seguinte esquema: houve meio que um apagão a respeito dos lemas da Revolução Francesa. Revolução Francesa e Revolução Industrial são do mesmo período, né? A descoberta da máquina a vapor também foi ali no século XVIII. E liberdade, igualdade, fraternidade, mas com o capitalismo crescente, houve situações de degradação da pessoa humana nas fábricas, nas minas de carvão. Então, esse texto não está muito bacana. Vamos ver o texto, o de baixo, alternativa B. O desajuste do mercado de consumo advém das transformações históricas e culturais que a sociedade mundial vivenciou a partir do período da pós-revolução industrial, com o surgimento de uma classe, os consumidores, altamente preparada e ávida por desenvolvimento, e que passou a exigir a estandartização da produção. Não é bem isso, né? Na verdade, a estandartização da produção foi uma decorrência do capitalismo contemporâneo e não uma exigência dos consumidores, né? Tem a ver aí com essa característica dos fatores de produção concentrados, né, numa determinadas pessoas que planejam produtos de maneira unilateral e colocam isso no mercado, tendo os consumidores numa situação de vulnerabilidade e não altamente preparados. O texto não está legal nesse sentido. C. A produção estandartizada, típica do período pós-revolução industrial, fez surgir o contrato individualizado, com fornecedores e consumidores no mercado de consumo tendo condições de debater cláusulas em pé de igualdade e confiados no princípio pacta sunt servanda. Falso, né? A estandartização da produção pressupõe um contrato feito de maneira unilateral e não de maneira individualizada, né? Feito pelo fornecedor, sem participação dos consumidores. Então, essa também não está legal. A D está assinalada como a melhor, né? A produção estandartizada é o modelo da produção industrial da sociedade capitalista moderna, pressupondo o planejamento unilateral, um lado só, dos fornecedores de produtos e serviços, o qual vem acompanhado do modelo contratual conhecido como contrato de adesão, que é o nome que o próprio CDC dá a esse tipo de contrato. Verdade, né? Essa produção estandartizada, homogeneizada, essa produção em série, muitas vezes da ordem de milhares, vem acompanhada de uma espécie de contrato. Então, quem planeja um produto para distribuir milhares de vezes, também planeja um contrato para ser distribuído milhares de vezes, e esse contrato feito de maneira unilateral pelo fornecedor. Daí a necessidade de uma legislação de alta proteção para fazer frente aos naturais abusos que isso traz, né? O CDC ele é muito forte no sentido de intervir em contratos para poder alterar cláusulas desses contratos de adesão. Então, essa alternativa está bacana. Por que que a E não está legal? O surgimento da Lei 8.079 de 1990, o nosso CDC, trouxe distorções. Esses conflitos de interesse no mercado de consumo estavam sendo adequadamente solucionados com base no Código Civil, lá, lá do início do século passado. Falso, né? O texto ele é muito claro ao dizer que o CDC demorou para surgir no ordenamento jurídico brasileiro. Isso trouxe distorções, porque o uso do Código Civil para resolver situações no mercado de consumo não, trouxe, trouxe uma memória jurídica danosa, né? Há uma dificuldade dos operadores do direito, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, de interpretar adequadamente essa legislação de alta proteção dos consumidores
Eis que muito apegados à tradição do Código Civil de 16, que não é boa, que não é adequada para as relações de consumo. Legal. Depois vem uma questão 2. O problema é que a aplicação da lei civil, assim como a memória dos operadores do direito, gera toda ordem de equívocos. Acabamos de falar disso. O que isso significa? Questão a ser solucionada é o apego dos operadores do direito à principiologia do Código Civil, no concernente a questões consumeristas. Acabamos de falar a respeito disso. Questão 3. O surgimento do direito do consumidor está relacionado com o conceito de sociedade de massa. A respeito do direito do consumidor e sociedade de massa, analise as seguintes afirmações. Todas estão corretas, a não ser a 1. Na sociedade de massa, a produção é planejada bilateralmente. Não. A produção, os contratos são planejados unilateralmente. As demais afirmações são próprias dessa ideia de sociedade de massa, típica da sociedade capitalista contemporânea. Questão 4. Certamente que o direito é um fenômeno com memória, ou seja, o direito procura caminhos para fazer frente aos desafios que surgem. O direito do consumidor, por exemplo, é reação às desigualdades da sociedade de massa na produção de produtos e serviços, sendo que no Brasil o direito do consumidor tem a particularidade de defesa do consumidor ser tema tratado somente em sede infraconstitucional. Não. A defesa do consumidor no Brasil, ela começa a partir da Constituição Federal, que traz dispositivos muito importantes de proteção dos consumidores. Artigo 5º, um dos incisos, acho que é o 32, artigo 170, tem um inciso trazendo a defesa do consumidor como um princípio que deve reger a ordem econômica. Então, não está legal essa alternativa. As outras duas alternativas estão bacanas e são temas que nós já falamos bastante aqui hoje. Então, somente a 2 e a 3. E o exercício 5, uma questão discursiva, que a gente já acabou tratando hoje também, né? Então, o Código Civil de 16, em especial, ele é muito apegado à tradição, à principiologia do direito civil europeu, que pressupunha igualdade entre os contratantes numa mesa de negociações, algo que não acontece na sociedade capitalista contemporânea, algo que não acontece nas relações de consumo. Isso traz distorções, o texto fala muito sobre isso, traz uma dificuldade dos operadores do direito de interpretar adequadamente, atualmente, as disposições do CDC, que é uma lei que é um orgulho nacional. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito bem feita. O texto fala disso, a importância dessa lei para a América Latina, até mesmo para países da Europa. Pessoal, é isso. Espero que esse material sirva aí para auxiliar os estudos de vocês. Um grande abraço, bom final de semana. Fiquem com Deus, até mais.